Glória a Deus, amados irmãos. A paz do Senhor Jesus. Aqui é a missionária Marta. Hoje é dia 20 de fevereiro de 2025. Estava analisando e orando a respeito do nome do Senhor. Orando ao Senhor e perguntando ao Senhor a respeito do seu nome. Porque muitos judeus messiânicos, eles têm falado a respeito do nome e muitos não aceitam o fato de nós usarmos Jesus para o nome do Messias. Eles pensam que nós temos que usar e falam que nós temos que dizer o nome de Jesus em hebraico, que é Yeshua. Amém? Não está errado também. Yeshua é um nome hebreu que significa Javé. Javé é salvação, tá? Significa salvação em hebraico. E é uma variante também de Yeshua e Joshua, que também se traduz como Josué. Olha que interessante. Então, Jesus também, o nome Jesus, o nome em hebraico de Jesus tem várias variantes. E as variantes do nome de Jesus em hebraico, Joshua, por exemplo, é Jesus em hebraico. E para traduzir Joshua, se utiliza o nome Josué. Que interessante. Yeshua é a forma hebraica, que alguns religiosos consideram como o nome original. Como o nome que ele foi registrado, esse seria o nome original dele, tá? E o nome Yeshua, ele passou do hebreu para Josué, e logo quando ele foi passar para o grego, em grego o nome Yeshua é Lessos, sendo que em latim, do grego para o latim, ficou em Jesus. E para terminar com a adaptação para o nosso idioma, para terminar essa adaptação, para nós conseguirmos falar, esse nome foi colocado Jesus. Amém? E por isso se deu essa tradução do nome Yeshua para Jesus, tá? Que no latim é Jesus, tá entendendo? Jesus. Em espanhol é Jesus. Você vê uma semelhança aí nesse nome. Nenhuma Bíblia, amados, não existe, não fala, na Bíblia não fala para nós escrevermos o nome de Jesus ou falar o nome de Jesus só em hebraico ou em grego. A Bíblia não nos exige isso. Não é exigido biblicamente que mudemos nossa forma de falar, tá? Porque nosso idioma é assim. É dessa maneira, falamos português. E em português, Yeshua é Jesus. Então não está fora do contexto, não está fora da Bíblia. Este nome está totalmente correto para que as pessoas tenham tranquilidade em relação a isso, porque muitos estão saindo ensinando que devemos voltar à origem hebraica, falar os nomes em hebraico. No entanto, nós vamos ver várias pessoas ministrando e quando eles vão falar todos os nomes dos apóstolos ou nomes bíblicos dos livros bíblicos, eles usam o hebraico para poder falar, por exemplo, João, Johanã, e aí vai. E Jesus sempre vão falar Joshua não, ou Yeshua, dependendo como que se diz em espanhol, é acento, em português é sotaque, né? Sotaque seria
em relação ao idioma, não, que vai mudar um pouquinho a pronúncia. Glória a Deus por isso. Quando o apóstolo Pedro negou a Jesus, a forma de falar o delatou como seguidor de Jesus, só por causa da sua forma de falar. E é interessante que nós, quando convertemos a Cristo, mudamos também, acabamos nos enchendo da presença do Senhor, deixando o velho homem, e existe uma transformação em nós que nos delata, que nos acusa para os outros que somos cristãos. A própria presença do Senhor que entra em nós e começa a fazer parte de nós, nos faz mudar a nossa forma de ser, ao ponto dessa forma de ser ou forma de falar é tão evidente que as pessoas veem em nós a presença do Senhor e nos perguntam: você é cristão? Você é evangélico? Justamente por delatar essa própria presença, essa mudança que nós passamos, não, do velho homem para o novo homem, não, porque agora somos de Cristo e Ele habita em nós. Então nos produz essa mudança, aonde somos reflexo dele, aonde vamos. E aonde vamos, a nossa forma de ser ou falar nos delata, assim como a forma de falar e a forma de atuar delatou a Pedro, né? E aí fala o seguinte, né? Por que delatou a Pedro? Porque quando você começa a servir ao Senhor Jesus, a Yeshua, ele entra na sua vida, você não vive mais, não vivo eu, mas ele vive em mim, Cristo vive em mim. Agora meu caráter ele vai estar mudando. Em Mateus 26, 73, fala: um pouco depois, acercando os que por ali estavam, falaram com Pedro verdadeiramente. É uma confirmação, eles estão afirmando e reafirmando verdadeiramente, ou seja, a gente tá claro para nós que tu eres um deles, verdadeiramente também tu eres parte deles, porque assim a tua maneira de falar, porque vimos a tua maneira de falar, se te descobriu, ou seja, te denunciou em português. Então, a sua própria maneira de falar denunciou você, contou para nós que você é um deles, você é um seguidor de Cristo e você estava com eles. Por que mente falando que não conhece a ele? E aí segue a história falando que o galo cantou. Mas olha que interessante, eles deixam uma pista aqui muito interessante de nós, seguidores de Cristo. Não tem como escondermos no meio da multidão, tá? A nossa maneira de ser, a nossa maneira de falar, como ele já vive em nós e nós vivemos nele, nos vai delatar. Em Números 13, 16, fala assim: esses são os nomes dos varões que Moisés enviou a reconhecer a terra. Já Oséias, filho de Num, lhe pôs Moisés o nome de Josué. Josué era quem? Olha para você ver. Os espias iam reconhecer, pisar pela primeira vez na terra prometida. Moisés, ele tem a necessidade, ele envia Oséias, nome totalmente diferente. E Moisés fala assim: vem aqui, Oséias, eu vou mudar o seu nome. Você sabe que profeticamente mudar o nome é dar honra. Mudar o nome tem algo muito especial, porque mudar o nome, quando Jesus vem, nos muda o nome, ele nos dá uma missão. Todos os
homens de Deus e mulheres que o Senhor mudou o nome, mudou o nome para cumprir, para ter a capacidade de cumprir uma missão. Por que ele mudou o nome de Oséias? Porque Oséias era um homem comum. E agora muda o nome, por quê? Porque agora ele deixa de ser esse homem comum para andar agora no Espírito de Deus. Porque ele vai entrar nessa terra, mas ele não vai entrar sozinho. Quem vai fazer ele entrar vai ser o Espírito de Deus que vai estar sobre ele. Então ele está colocando uma cobertura espiritual sobre Oséias também. Mas o mais interessante de tudo, que ele chama Oséias de Josué. E Josué quem é? Ele está dizendo, você agora é o próprio Jesus. É o Espírito de Jesus que vai estar sobre a sua vida para entrar nessa terra prometida. Por que Jesus? Porque Josué é uma variante, é a tradução de uma variante de Joshua. Joshua, em hebraico, traduzindo para o português, é Josué. Tá entendendo? Então, é o mesmo nome de Jesus, igual nós estamos falando. Ele está colocando em Oséias o próprio nome de Jesus, para dar-lhe uma missão para esse espia que vai entrar nessa terra, vai pisar pela primeira vez. Se você analisar essa história, você vê eles pisando pela primeira vez na terra prometida. Então, você vê a simbologia profética ele está levando a presença de Jesus a pisar nessa terra, porque Jesus nessa época não tinha manifestado ainda em carne, tá? Mas o Espírito de Jesus já estava sobre esse lugar. O Espírito de Jesus os acompanhava todo o tempo, tá? Se você vai ver, por exemplo, a rocha que Moisés tira a água, é uma representação da rocha que é Jesus, que nos dá água, amém? Para a vida eterna, compreende? O pão que é o maná, é o próprio Jesus, é a simbologia profética da própria palavra, é a palavra se manifestando aí, primeiro se manifesta em verbo e depois se torna carne. Então ela está se manifestando em verbo, ela está se manifestando em palavra no Velho Testamento. Mas não significa que Yeshua, o nosso Jesus, o Filho de Deus, não esteve com esse povo todo o Velho Testamento, porque ele estava. No entanto, quando Moisés vai falar com o rei, ele pergunta, em que nome eu vou? Ele fala, eu sou. Você vai e fala que eu sou. Porque ele está dizendo que ele estava com eles todo o tempo. Vamos analisar e ver isso. Então eu vejo esse ato, faz muito calor aqui, eu vejo esse ato que Moisés faz como um ato profético. Você vai ver todo o Velho Testamento, eles atuando veementemente como profetas, tá? Então todos os atos que eles fazem são proféticos. Tudo que eles fazem aí, você compreende como ritual, você compreende como culto? Não, é uma projeção profética de tudo que vai vir. Joshua é o que significa Josué. E Josué, ao mesmo que Joshua, significa salvação de Jeová, tá? Então, Josué e Joshua o significado é o mesmo, salvação de Jeová, tá? Então ele entra nessa terra prometida. Quem entra nessa terra prometida? Um nome que o significado desse nome é salvação de Jeová. Entra na terra prometida a salvação de Jeová. E a salvação de Jeová é o que nos leva para a terra prometida. Nós chegamos na terra prometida? Ainda não. Ainda não chegamos na terra prometida. Ainda estamos no caminho ainda.
Se nós lermos o Velho Testamento, você fala assim, não, o povo entrou na terra prometida, que maravilha. Não, o pecado ainda continuou, necessitou vir Jesus, e a redenção ainda não aconteceu, e nós ainda não chegamos nessa terra prometida, nessa verdadeira terra prometida, aonde vai manar leite e mel, aonde não vai haver mais dor, não vai haver mais sofrimento. Então ainda vamos ainda nessa terra prometida. Então tudo que aconteceu é o que? Uma sombra figura do que vai acontecer conosco agora. Moisés, ele, né? Glória a Deus, aleluias. Aqui já falei isso. E em relação a Josué, no caso, né, que significa, Josué significa Jesus, esse nome, pisar na terra, ser o primeiro a pisar nessa terra, porque foi ele o espia que pisou nessa terra primeiro, porque também você lembra dos versículos que diz que Jesus é o primeiro e ele é o último. Então em tudo ele vai se colocar primeiro, ele vai se posicionar primeiro. E ele também, ele é o último e é o que fecha as portas. Amém? É o que fecha as portas. No entanto, na parábola das 10 virgens, você vê ele fechando as portas. E dizendo que é ele que fecha as portas. Então, as portas, elas vão ser fechadas, tá? Vai existir pessoas que vão ficar de fora. Mas é ele que abre, é ele que fecha a porta. Ele mesmo diz, vem, entra por mim, porque eu sou a porta, eu sou o caminho, não é assim? Então, o Josué, ele necessita dessa autoridade para entrar, ele necessita da autoridade de Jesus para poder entrar nessa terra, entendeu? A tomar possessão, né? A possuir essa terra, né? Então ele necessitava estar cheio da autoridade de Deus para entrar naquele lugar. Então ele necessitava de poder e necessitava do Espírito de Deus sobre ele. É um motivo pelo qual deixa muito claro, o Senhor nos deixa muito claro essa mudança de nome, que representa o poder do Espírito de Deus, que estaria sobre os ombros de Josué, né? De Oséias, que mudou o nome para Josué. Era necessário para concluir esse acto profético, né? Dele sendo o primeiro a entrar nessa terra. E ele entra levando, né? Carregando nele mesmo o nome do nosso poderoso Jesus, tá entendendo? Ele entra nesse lugar levando sobre ele, nele, ele entra levando o nome, que é o que nós fazemos depois da vinda do Senhor Jesus, todos nós levamos o seu nome, não é? Nós carregamos o nome dele, ele está em nós, compreende? Nós somos dele e eu sou dele e ele é meu. Número 6, 27 diz, e porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. É muito interessante esse versículo, essa profecia, e que fala que colocarão o meu nome sobre os filhos de Israel. Isso está declarando que realmente o nome dele está sobre o nome de todos nós, né? O nome dele já está, nós levamos o nome dele, né? E levamos o nome dele no nosso DNA. No entanto, o código do nosso DNA, a avaliação numérica do nosso DNA é a numeração do seu nome em hebraico. Então, ele está em nós, ele está no nosso sangue, ele está nas nossas células, no nosso pelo, ele está em nós, o seu nome grita em nós todo o tempo. Cada partícula de nós está ele, está o seu nome que nós carregamos para sempre.
A formação do esqueleto nosso, do nosso corpo, a cabeça, forma Yud, o braço, os dois braços assim para baixo, Rei, a coluna, Vav, e as pernas, Rei de novo, Yud, Rei, Vav, Rei, é o nome do nosso Deus. Está escrito nos nossos ossos, está escrito no nosso esqueleto, amém? Então, amados, ele fez questão de firmar, assinar essa obra que ele fez. Ele nos fez essa obra de arte e colocou o seu nome, né? Como todo artista colocou o seu nome nessa obra de arte, que é você. E ele fala que o nome está sobre vocês e eu os abençoarei. Então, há bênção sobre as nossas vidas. Nossas vidas, ele já nos abençoou. Por isso, não temos que aceitar maldições sobre as nossas vidas, porque já somos bênçãos e fomos abençoados. No João 17, 26, fala assim: e lhes é dado a conhecer o teu nome. O nome, né? O seu nome. E os farei conhecer quem? Os farei conhecer ainda, para que o amor com que me has amado, este em neles e eu neles. Peraí, que eu acho que eu tô traduzindo mal em espanhol. Eu lhes dado conhecer o teu nome. A Jesus está falando. Eu dei a conhecer o meu nome para eles e o darei a conhecer mais ainda, para que o amor com que me has amado esteja neles e eu em eles e eu neles. Então o Senhor Jesus está falando que ele nos deu a conhecer o nome do Pai e todavia nos fará conhecer mais sobre o nome do Pai. E é o que nós estamos conhecendo agora. Conhecendo que esse nome do Pai está em nós, está manifesto em nós. E ele fala, para que o amor com que me has amado esteja neles e eu neles também. Porque ele é amor. E por ele ser amor, quando manifesto amor, Deus está em mim. Porque Deus é amor. Então, por isso, eu devo jogar fora todos os sentimentos que não produzem amor. Porque o amor vem de Deus, mas o ódio não vem de Deus. A insegurança, a incerteza, a dúvida, o choro, a tristeza. Todos esses sentimentos não vêm de Deus. Eu devo alimentar-me do amor de Deus e crescer em amor. Assim a presença de Deus vai crescer em mim quando eu amo. Por isso ele nos deixa, claro, ama uns aos outros como eu os tenho amado. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama uns aos outros. Então o amor, ele está sobre todas as coisas, porque é no amor que ele manifesta em nós. Amém? Se pode conhecer a Deus em mim quando eu manifesto amor. Pero quando eu manifesto raiva, briga, contenda, como vão reconhecer Deus em mim se eu sou uma pessoa contenciosa, cheia de contenda? Se eu sou uma pessoa briguenta no meu trabalho, se eu sou uma pessoa vingativa, como vai conhecer Deus em mim se Deus é amor? Então, que fruto dou eu? Não estou dando o fruto do Espírito, estou dando o fruto do inimigo. Então, vai conhecer o inimigo em mim e não o Senhor. Eu necessito crescer na presença do Senhor. E eu só cresço na presença do Senhor quando eu cresço em amor também. Quando eu chego a essa perfeição da presença de Deus, que é amor. Então, eu tenho que estar cheia desse amor e dessa presença. Porque ele é bem claro, ele fala o seguinte:
o amor que você tem me amado, esteja esse amor neles e eu neles também. Por quê? Porque ele amou tanto o seu filho, ele amou tanto o seu filho, que o seu filho em nós nos mostra, nos revela o amor do Pai. Em Atos 9,15 fala assim: e o Senhor disse: vê porque instrumento escolhido me é este. Olha, porque este é um instrumento escolhido para mim. Olha, esta pessoa é um instrumento escolhido para mim, Deus está falando, para levar o meu nome em presença dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então ele está falando com você. Olha, gente, essa pessoa que está aqui, ela é um instrumento meu. Eu a escolhi para levar o meu nome. Ela vai levar o meu nome, ela vai caminhar levando o meu nome nela. Na frente dos gentios, dos reis e de todos os filhos de Israel. Esse foi quem eu escolhi para carregar o meu nome. Carregar o nome do Senhor é carregar a presença dele. Não posso negar o nome dele. Em Isaías 52:6, portanto, o meu povo saberá o meu nome. Por esta causa, naquele dia, porque eu mesmo que falo, e aqui estarei presente. Olha que interessante. O meu povo saberá o meu nome. E por essa causa, naquele dia, quando o meu povo souber o meu nome, me conhecer, naquele dia, eu mesmo que falo, eu estarei presente com eles. Olha, então o Senhor está falando que naquele dia, nos finais do tempo, ele vai estar presente conosco. No momento, ele está presente em um e outro, mas ele está falando que vai estar presente, que a sua presença vai ser maior conosco em um determinado tempo. Moisés, ele pergunta para Deus, por exemplo, quando ele vai aí libertar o povo, ele pergunta: em que nome eu vou? Quem eu falo? Em que nome que eu vou? Qual é o seu nome? Em Êxodo 3,14, e respondeu Deus a Moisés: eu sou o que sou. E dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vosotros, a vocês. Eu sou, me enviou a vocês. Nossa, quem é eu sou? Está dizendo eu sou por quê? Eu sou é um verbo. Eu sou, você é, tu eres, tu és, não, ele és, tu eres, nós somos. É um verbo. E está na primeira pessoa. O que esse texto está nos dizendo? Então, eu sou é um verbo que você conjuga. Eu sou, tu és, tu eres, não? Ele é, nós somos, vós sois. Mas ele colocou em primeira pessoa, eu sou. Por que ele fez essa analogia? Porque ele realmente é o primeiro. Porque a palavra do Senhor diz que ele é o primeiro. Ele é o primeiro e o último. Então, ele está confirmando quem ele é. E quando ele fala eu sou, ele está dizendo também que por ser um verbo, porque aí ele é o verbo
porque ainda não se fez carne, tá? Ele está dizendo que nós também somos. Ele está dizendo que tu és e que eu sou também, você é, nós somos. Que em João 1:1 fala assim: no princípio era verbo, e o verbo era com Deus, e o verbo era Deus. Então ele era Deus. Ele era. Eu sou Deus. Eu sou o verbo. Eu sou o Deus de vocês. Eu sou Jesus. Eu sou Yeshua. Eu sou. Então ele está se expressando. O verbo é a expressão e a explicação de Deus. Então esse verbo, que é Jesus, que é Yeshua, ele é a expressão de Deus. Deus se expressou nele. Deus se expressou sua presença nele. E ele se explicou nele, porque ele é a explicação de Deus para nós. O verbo é a vida que está em Deus. Por isso ele afirma: o verbo era Deus, porque o verbo era a vida que está em Deus. Então toda a vida que está em Deus também é um verbo que está em Deus. E eu manifesto. Assim como ele era um verbo, eu também fui um verbo. Eu fui palavras que a um momento eu comecei a existir, porque alguém me declarou, alguém declarou que eu ia existir a um determinado tempo e eu passei a existir. Alguém me quis num determinado tempo e eu comecei a existir. Vamos ter um filho, vamos ter uma filha, vamos chamar de Marta. E esse verbo, essas palavras começaram a existir. Assim como Jesus era esse verbo, e esse verbo todo do Velho Testamento, porque todo o Velho Testamento declara ele, profetiza sobre a sua vinda, essas profecias se cumprem. Então essas palavras, esse verbo, esse eu sou, ele foi no Antigo Testamento e eu sou no Novo Testamento também, e eu sou também no que vai vir, no que há de vir. Quando o verbo está na primeira pessoa, ele se revela a Moisés. Não? Quando ele está na primeira pessoa, eu sou, se revela a Moisés. E quando ele diz eu sou, ele está nos revelando que ele mesmo é o verbo que se fez carne. Eu sou, além de nos contar quem és, nos revela também que ele é a primeira pessoa, tá? Revelando que ele é o primeiro e em seguida nós. Ele é o primeiro de muitos, tá? Ele é o primeiro e depois nós no Pai. Primeiro é ele e depois nós no Pai. E nos revela também o porquê de que tu és, eu sou, nós somos nele, porque todos nós somos um nele também. Eu sou o pão da vida, que é o alimento. Eu sou a luz do mundo, que é a direção. Vamos ver em João 8:58, Jesus fala assim: de certo os digo, antes que Abraão fosse, eu fui. Eu sou. Ele não fala eu fui, ele fala eu sou. Eu sou. Ele está confirmando o que ele mesmo falou a Moisés. Eu sou. Vai lá e fala que eu sou. Agora ele se revela em João 8:58, falando com aqueles que antes que Abraão existira, eu sou. Desculpa, estava falando em espanhol já.
E em Gênesis 1:26 fala: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por que nossa? Porque ele já era e ele já existia, estava o pai e o filho aí fazendo todas as coisas. Por isso ele diz, ele afirma em plural, façamos a nossa imagem. Nossa é mais de uma pessoa. Então está falando com o filho. O filho estava aí vendo todas as coisas. O filho estava aí vendo formar toda a humanidade. Glória a Deus. Jesus, ele disse 7 vezes eu sou. Você sabia que Jesus falou 7 vezes? 7 vezes é o número da perfeição, é o número de Deus, não é? E ele falou 7 vezes eu sou. Ele falou em João 15, 1 ao 5, ele falou assim: eu sou a vide verdadeira. João 6, 35, eu sou o pão da vida. João 8, 12, eu sou a luz do mundo. João 14, 6, eu sou o caminho e a verdade. João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. João 10, 14, eu sou o bom pastor. João 10, 9, eu sou a porta. Glória a Deus. E você imaginar que dentro desses 7 eu sou, existe ainda mistérios por se revelar, que podemos estudar mais esses versículos e o Senhor vai se revelar a nós mais e mais. Então, eu sou é um verbo que indica a condição de ser. Ele está dizendo a condição de ser. E no sentido de suceder ou existir, tá? De existência, eu sou. E eu sou em hebraico é a afirmação, é um fundamento do nome divino que fundamenta o ser de Deus, tá? Então, eu sou fundamenta o ser e o existir de Deus, fundamenta a existência de Deus. Eu sou o absoluto, eu sou tudo, eu sou todas as coisas. Em mim, não, ele fala que nós devemos habitar nele, né? Glória a Deus, aleluias. Em Coríntios, né? Ele fala que ele vai levar-nos, não, nele, não é essa palavra, desculpa. Glória a Deus, aleluias. Nós vamos ter um corpo unificado, vamos nos tornar um com ele. Essa é o que eu quero falar. Nós vamos ser um com ele, tá? Glória a Deus por isso. Todos nós vamos nos fundamentar nele, compreende? E é muito bonito ver o Senhor e poder compreender esse grande eu sou, essa presença desse Deus tão grande, que ele é tudo. Ele diz eu sou em relação a tudo que respira está nele e pronuncia seu nome e glorifica o nome dele. Todo ser que respira glorifica o seu nome. Porque todos nós estamos nele, já estamos nele. Amém? Todos, tudo que há faz parte dele. Já fazemos parte dele, já estamos entronizados nele. O que nos afasta dele é uma questão de estado de consciência, de saber quem somos nele, quem verdadeiramente somos nele. Compreende? Devemos compreender o significado e o valor que tem carregar esse nome. Porque carregar esse nome não é simplesmente
falar que eu sou de Cristo e que eu estou frequentando uma igreja. Levar esse nome é levar poder e levar autoridade sobre mim. É levar a sua presença para onde eu vou. E se eu tenho a responsabilidade e tenho caráter e tenho a compreensão do que realmente é carregar esse nome, eu compreendo que para carregar esse nome eu necessito estar numa condição de santidade. Eu necessito estar numa condição aonde só vou me aproximar de sua presença e não afastar. Porque o pecado nos afasta da tua presença. Mas eu sou já está em nós. O seu nome já é revelado em nós. E como sua própria palavra fala, que nós, como filhos dele, tanto Israel espiritual, porque muitos não são gentios e se converteu, e a sangue de Cristo já corre sobre suas veias, ele já é um Israel espiritual, como Israel carnal. Ele fala, vocês carregarão meu nome. Nós carregamos o nome dele para onde formos. Não existe como negar a existência dele em nós, porque foi ele que nos formou. E ele formou essa obra-prima que é você e assinou o nome dele no seu DNA. Então, a presença dele já está em você. O que você necessita mudar é sua condição de pensamento em relação a compreender que ele é com você, que eu sou, e eu sou com você. Eu estou em você e ele vai se manifestar em você. Glória a Deus, aleluias. Que o Senhor me ajude a expressar para poder entregar o que o Espírito me fala. Glória a Deus, aleluias, por isso. Para que haja compreensão. Então, amados, é muito interessante ele ser esse pastor, porque o pastor é o guia, ele ser essa porta e dizer, eu sou a porta, entra em mim, eu tenho que entrar nele. Mas ele fala que ele está à nossa porta e toca na nossa porta e pede para entrar, nós temos que entrá-lo, deixá-lo entrar e cear conosco. Então você vai vendo uma condição, que condição manifesta esse Deus? Esse Deus que me deixa entrar nele, porque ele é a porta, então ele está abrindo a porta dele para deixar-me entrar e me pede para abrir minha porta para deixar ele entrar. Porque ele está dizendo, deixa eu viver dentro de você e vive dentro de mim. Porque nós somos um nele, tá entendendo? Somos todos um nele, temos que entrar nele, temos que entrar nessa presença, tá? Mas existe mais simbologia em relação a essa porta e o que é que significa. Depois ele diz que eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Se ele é a ressurreição e é a vida, eu estou vivendo e eu vivo nele, então nele eu tenho vida. E nós compreendemos, nele eu tenho vida eterna e eu ainda não consegui a vida eterna. Eu já tenho a vida eterna em mim, porque ele vive em mim e ele é a eternidade. Ele já ressuscitou. Compreende? Então, em mim, que sou esse ser vivo, ele já ressuscitou. Ele está em mim vivo, tá? Então, ele é a ressurreição que vive em mim. Em relação a eu sou o caminho e a verdade, ele está dizendo que ele é a direção e ele é a palavra, tá? A palavra de verdade que se manifesta e que se manifestou. Ele é o nosso alimento em relação à palavra também e em relação ao nosso alimento também em relação à nutrição. Em relação à saúde, em relação a valor nutricional para o nosso corpo que nos dá vida.
Você vê que tudo vai nos levando a essa vida, e essa vida em abundância. Glória a Deus, aleluia. Amados, se não compreendeu, se ficou alguma coisa assim um pouco fora ou confuso, ora ao Senhor para que o Senhor traga essa revelação em nome de Jesus. Ora ao Espírito Santo de Deus, pedindo confirmação dessa palavra. Eu tenho certeza, tenho segurança que o Senhor vai estar confirmando para a sua vida. Amém? Mas mais uma vez eu falo que eu sou, vive em você. E Ele quer se fazer cada dia mais presente na sua vida. Mas que muitas vezes o ódio, a raiva, o rancor, a falta de perdão que há no seu coração não deixa o eu sou manifestar esse grande amor em você. Então a sua presença na sua vida fica pela metade. Tá entendendo? Mesmo você estando dentro de estando aí buscando a Ele, mas se você não se liberta completamente para Ele ser totalmente em sua vida, para ser essa vida, porque o rancor, o ódio, a falta de perdão te leva à morte. E Yeshua, Jesus, é vida, e vida em abundância na sua vida. E Ele quer manifestar esses sete eu sou em você. Ele quer manifestar para que esse 7 eu sou seja completo na sua vida, para que ele seja na sua vida essa vide verdadeira, para que ele seja na sua vida esse pão que alimenta, essa luz, esse caminho, essa verdade, essa ressurreição, essa vida, esse bom pastor que direciona e essa porta aberta para você entrar. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Um grande abraço.